com muito carinho e cuidado para você. Antes de começarmos, gostaríamos de lembrar que você, público querido, faz parte deste espetáculo junto com a gente. Assim, gostaríamos de pedir que evite conversas ou deslocamentos durante a apresentação. Coloque o seu celular em modo avião e diminua o brilho da tela. Este espetáculo usa a luz como encenação. Assim, qualquer outra luz que não seja do palco pode desconcentrar o elenco. Lembramos que você pode fotografar e filmar apenas partes curtas da peça. Você veio ver a peça e não fazer papel de cameraman. Temos profissionais pagos para fazer fotos e vídeos. Deixem que eles façam seu papel e aproveite para curtir a experiência teatral. Temporal é uma realização do Grupo de Teatro Jovens Urbanos e para esta temporada contamos com a co-realização do Instituto Cultura Urbana, parceria Ginásio Educacional e Tecnologia Finlândia. Apoio Teatro Frijão Sede Jacarepaguá. Agradecimentos SMR Rio, 7ª CRE, Casa de Cultura Jacarepaguá e Escola Sesc de Artes Dramáticas. Produção Anderson Mota. Direção de palco Edson Duarte. Assistência de palco Raquel Jordão. Concepção e operação de luz Júnior. Consultoria Nayamara. Idealização, pesquisa textual, cenografia, operação de som e direção geral Léo Ferreira. Elenco Ana Santos, Ana Lira, Bernardo Freitas, Campos Cardoso, Gabi Martins, Larinha Silva, Lai Mendes, Luquinha Teixeiras, Manu Campos, Mel Ferreira, Roberta Ferreiras, Sofia Marques, Tatá Machado, Tavinho Salles, Tiago Santos e Tina Correia. O Grupo de Teatro Jovens Urbanos deseja a todos um bom espetáculo. Da ocupação indígena 5/10/1988 decorre do próprio sistema constitucional de proteção ao direito dos indígenas, que não poderia deixar de abranger todas as terras existentes, quando da promulgação da Constituição, sob pena de ensejar um desapossamento ilícito dos indígenas por não índios, após sua entrada em vigor. Isso chegou a ocorrer após a Constituição de 1946, mesmo tendo ela assegurado o direito deles sobre suas terras. Diz trecho do voto do ministro Menezes de Direito. Página 150. A tese surgiu em um contexto de vitória para os indígenas. Em 2009, quando o STF reconheceu a demarcação da reserva Raposa Serra do Sol, em Roraima, antes a invasão de Arrozeiros. O voto do ministro Menezes de Direito trouxe a tese ao salientar que aquelas eram as terras ocupadas pelos indígenas, quando a Constituição da promulgação de 1988 foi promulgada. Deveria ter sido uma vitória para a nova indígena. Mas como o marco temporal se voltou contra os indígenas? A tese foi acolhida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4. Em 2013, ao conceder ao Instituto Meio Ambiente de Santa Catarina, a antiga Fundação de Amparo Tecnológico ao Meio Ambiente, reintegração de posse de uma área que está em parte da Reserva Biológica de Sassafrães, onde fica a terra indígena, em Biarama, Laclanu, no local onde viviam os povos Xoklani, Guarani e Caiangani. Na ação, o argumento é que a área, cerca de 80 metros quadrados, não estava ocupada em 5 de outubro de 1988. No entanto, os Xoklanes alegam que a terra estava desocupada porque eles haviam sido expulsos da região. A Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, recorreu da decisão do TRF4, sustentando que a Constituição garante aos indígenas o direito originário das suas terras. O STF julgou recentemente o recurso extraordinário número 1.017.365 da FUNAI, que questionou a decisão do TRF4, que entendeu não haver elementos demonstrando que as terras seriam tradicionalmente ocupadas pelos indígenas, como previsto na Constituição, e confirmou a sentença que havia determinado a reintegração de posse ao Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina. Na prática,
sempre uma pessoa muito, mas muito indecisa. Então eu não tinha uma noção do que eu queria. Com o passar do tempo, eu fui tentando preencher esse tempo com qualquer coisa, lugar, pessoas. Mas não tinha nada que prendia a minha atenção. Até que surgiu uma oportunidade na minha escola. O teatro! Que no começo eu achei que seria outra tentativa falha de preencher o vazio do meu tempo. Mas depois de um tempo, eu via que aquilo era diferente e que me deixou confortável e seguro. E lá se vão 3 anos nesse grupo, que eu posso dizer que o tempo é um ciclo de oportunidades que nós temos para encontrar um lugar onde a gente possa se encaixar e que pode mudar as pessoas de uma forma positiva ou negativa, dependendo das escolhas que fazem. Então, o tempo não pode ser desperdiçado, porque não se sabe quando o seu tempo vai acabar. E eu não me arrependo de usar o meu tempo no teatro e estar hoje aqui com vocês, compartilhando nossos tempos. E nesse tempo de hoje, e nesse tempo de agora, a gente vai falar de uma gente que está aqui por essas terras há muito tempo. Hoje, nossa missão, tentativa, é montar um espetáculo de teatro. E nesse espetáculo, falar sobre os povos tradicionais, que são importantes e fundamentais para a nossa cultura. Povos indígenas, o nome da peça é Temporal! Temporal é um passeio nada tranquilo pela história dos povos tradicionais que habitam e habitaram este território hoje chamado de Brasil. A violência em seu encontro com o colonizador e a precária inserção dos povos originários em nossa atual sociedade nacional. As violências de ontem, hoje e aquelas que se avizinham no futuro, oriundas do chamado marco temporal. Não. Antes que alguém pense, não pretendemos aqui fazer teatro panfletário, mas trazer ao debate público, nesse espaço de educação e cultura, uma linha do tempo, das grandes e pequenas violências pelas quais os povos originários dessas terras vêm passando ao longo dos tempos. Contudo, em nenhum momento, ou é a nossa tentativa tomar protagonismo nesta questão. Deixamos o lugar de fala para quem lhe é direito. Trazemos aqui uma tentativa de falar sobre a temática indígena, sem nos apropriar do protagonismo de discussões sobre este tema. Temporal. Embora com tudo que tem respeito pelos povos tradicionais, ainda é escrito, dirigido, encenado e levado aos palcos por pessoas não indígenas. Moradoras de centros urbanos, e que mesmo com todos os esforços, ainda assim não são as pessoas mais legítimas para falar sobre o tema. Mesmo assim, trazemos uma sincera e respeitosa contribuição ao debate. Marco temporal! O marco temporal é uma tese que propõe que os povos indígenas somente tenham direito às terras que já estavam ocupadas por eles, na data da promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988. Como sempre, o objetivo é restringir sistematicamente o direito dos povos indígenas às suas terras, especialmente onde ocorreram expulsão ou remoção forçada devido à expansão da fronteira agropecuária. O marco temporal beneficia principalmente o agronegócio e outros setores que visam explorar os territórios tradicionais. Uma terra indígena, conforme definida pela Constituição Federal de 1988, é um território tradicional destinado aos povos indígenas.
criando mundos, mundos e mundos. Tupã criou a Mãe Terra, e o espírito da Mãe Terra flutuou na imensidão, e foi assumindo a forma de uma serpente, Que foi se esticando, se enrodilhando, se arredondando e depois adormeceu. Então Tupã olhou e desenhou no seu corpo as montanhas, rios, lagos, nascentes, Florestas desertos e planícies. Copacabana, Jacarepaguá, Maracanã, Ipanema, Guanabara, Igarapé-Açu, Pavuna, Sergipe, Inhangabaú, Caraguatatuba, Guaratinguetá, Paraibuna, Ubatuba, Açaí, Cupuaçu, Meribata, Beramar, Uxi, Buriti, Ingá, Guaraná, Pirarucu. Num tempo remoto, Tupã decidiu criar seres semelhantes a si próprio. E para isso, moldou cuidadosamente barro e deu a vida às primeiras pessoas. Esses seres foram agraciados com sabedoria e conhecimento divino, tornando-se os ancestrais dos primeiros seres humanos. Sim! Nós somos adolescentes, moradores de Jacarepaguá, estudantes da escola pública, mais especificamente da Escola Municipal Finlândia. Nós nos atrevemos a fazer teatro, criar um grupo, criar um espetáculo. Nós nos atrevemos a fazer teatro a partir do zero e resolvemos que faríamos um bom teatro. Nos atrevemos a montar um espetáculo que fala sobre os povos indígenas. E eles são muitos e múltiplos. A nossa primeira preocupação foi o lugar de fala. Não queremos! Decidimos não tomar e nem tentar, em momento algum, tomar o lugar dos povos indígenas no palco, mas sim, da nossa maneira, de dar foco a esses povos e deixar que eles falem por si. O grupo de teatro Jovens Urbanos surge em 2017, ainda sem nome, lá na Escola Municipal Finlândia, e constrói seu primeiro espetáculo, Jovens Urbanos. Daí veio o nome do grupo. Foi uma peça com 1 hora de duração, que usava as músicas da banda Legião Urbana para falar do Brasil de hoje. Foi um sucesso! O grupo participou do FETES, o maior festival de teatro estudantil, que acontece lá em Belo Horizonte. Fomos destaque do primeiro festival de teatro dos alunos da rede municipal. Fizemos temporada no Teatro Ipanema. Em 2019, vencemos o Festival de Sketch de Bangu, em 4 categorias. Em 2023, destaques do Serão em Cena, 3 menções honrosas e, novamente, destaques em educação. Em 2024, destaques do Serão em Cena, 2 menções honrosas e, novamente, destaques em educação. Este ano, 2025, com a sketch Temporal, que deu origem a este espetáculo, participamos do 6º Festival de Sketch, 2 diplomáticos, submetemos proposta ao Teatro Firjan Sérgio de Jacarepaguá e hoje estamos aqui. Uma das bases da encenação dessa peça é a luz. Antes da criação humana, Tupã, o deus dos trovões, criou o infinito, cheio de perfeição e beleza. E então povoou de seres luminosos os vastos céus e as alturas celestes, onde está o seu reino. Após isso, Tupã criou o deus Guaraci, sendo portanto seu filho e irmão, o deus Sol, que com a sua luz e calor ajudou Tupã a dar luz aos mais seres. Após a criação dos seres vivos por Tupã e Guaraci, os irmãos foram encarregados de serem seus vigias e protetores. Um dia, Guaraci cansou-se de ser qualquer e precisou dormir. E quando fechou os olhos, o mundo caiu em trevas. 12 de outubro de 1492 é o dia, segundo os livros didáticos, que os espanhóis chegaram com as suas caravelas, a terra que vieram chamar de América, e como chefe da expedição, um tal Cristóvão Colombo. Segundo as várias lendas brancas que cercam esse acontecimento, Cristóvão achou ter chegado em uma ilha e não em um continente. Pobre Cristóvão teve um final trágico e as terras que descobriu ganharam outro nome. Para iluminar a escuridão enquanto Guaraci dormia, Tupã criou Jaci, sendo portanto sua filha e irmã, a deusa da lua. Assim, passou então, Guaraci, a ser responsável pelos dias de Urca, e quando este fosse descansar,
Jaci se tornaria responsável pelo dia noturno. Jaci é a deusa da lua e protetora das plantas. Jaci foi criada para ser a rainha da noite e trazer suavidade ao mundo. Uma deusa tão bonita, mas tão bonita, que Guaraci, assim, ao despertar dessa luz, apaixonou por ela à primeira vez. Oi, gente! Oi! Hora que chegou, a mais, né? É claro. Calma aí, bem rapidinho aqui, ó. Oi, agora sim. Vou contar uma historinha pra vocês bem rapidinho. Uma outra explicação para a existência do dia e da noite diz que no passado existiam dois povos rivais. Essa cena é totalmente interativa, então nós vamos pedir para um belo moço de um lado da plateia representar o belo moço da história e uma bela moça de outro lado da plateia representar o belo moço da história. Lembrando que a história que vamos contar aqui faz parte dos mitos de criação de povos originários, então vamos fazer isso com respeito. Ah, eu preciso de 2 voluntários, né? Eita, já tem gente que candidatando. Um belo moço. Não, você não. Você não também. Deixa eu ver. Pode ser você. Você, vem. Não tenha vergonha, vem. Seu momento de brilhar. E a bela moça... É claro, né? Tem que ser bela. Você mesmo. A de batom vermelho. Você. Não tenha vergonha. Vem. Pode ser você, então. Ah, é lá embaixo, perdão. Deixa eu descer rapidinho aqui. Vou um pouquinho. Tudo que eu narrar, vocês farão, ok? Ok? Quando eu falar que alguém flagrou vocês dois, vocês correrão imediatamente para os seus lugares. E assim estará encerrada a brilhante participação de vocês. A plateia irá aplaudir vocês no final. Eu acho. Vamos voltar ao texto ao início da história. Você já sabe o que fazer, né? Não? Eu vou narrando e vocês vão fazendo, ok? Uma outra explicação para a essência do dia e da noite diz que no passado existiram 2 povos rivais. Eles viviam próximos, mas nunca se encontravam. Porém, um dia, um belo jovem saiu para caçar na floresta. Gente, será que é assim que se caça? E conheceu uma bela moça da etnia amiga. Eles passaram a se encontrar outras vezes. E assim foi nascendo um grande amor. Chegou aqui no meu ouvido que ele é bom de gingado. E assim foi nascendo um grande amor. Mostra que está nascendo um grande amor. Sempre que podiam, os jovens arranjavam uma forma de estarem juntos. Mas é claro, sem que ninguém soubesse. Certa vez, no entanto, alguém os flagrou. Eles foram levados até a aldeia e sentenciados à morte. O cacique era o pai do guerreiro. Ficou muito angustiado com a situação. Ele pediu então ao pajé que preparasse uma poção mágica para salvar o casal. E assim foi feito. Os dois tomaram o preparado e se converteram em astros do céu. O moço virou
Darwin chegou à Oceania e ao nosso continente entre 50 mil e 40 mil anos atrás. Para tudo! Isso significa que o início e a ocupação da Europa e a ocupação do nosso continente fazem parte, talvez, do mesmo processo temporal. Então achar que as sociedades europeias são mais antigas e que por isso sua cultura e modo de vida são mais ricos ou hierarquicamente superiores aos povos originários é errado? Sim, gente, é erradíssimo. Sim, completamente. Aliás, tentar hierarquizar povos e culturas é algo bizarro, para não dizer criminoso. Existem 3, 4, 5 ou mais grandes teorias sobre a chegada dos primeiros seres humanos até o nosso continente. Segundo os livros didáticos, os primeiros seres humanos chegaram até aqui há cerca de 3.000 anos atrás, também por Bering. Novas evidências, simultaneado Google, sugerem que o Homo sapiens chegou ao continente americano cerca de 30 mil anos atrás. Dados climáticos indicam que as condições ao longo da rota costeira podem ter apoiado a migração entre 24.500 e 22.000 anos atrás. Beríndia. A Beríndia, também chamada de Ponte Terrestre de Bering, foi uma porção de terra firme com aproximadamente 1.200 quilômetros, de norte a sul, que juntou os territórios, hoje, do Alasca com a Sibéria durante as glaciações, sendo porta ou ponte de entrada para as populações humanas deste continente. Genética! Genética revela a rota dos povos pioneiros do nosso continente. Isso derruba teorias e indica 3 grandes levas de imigrantes da Ásia. A conclusão publicada em 2012 pela revista Nature é de uma pesquisa que analisou o mapa genético de 69 comunidades nativas americanas. A maior onda migratória seguiu-se ao derretimento das geleiras, que bloqueavam a entrada para o continente. O novo território foi explorado a partir do litoral do Pacífico, e de lá a população deslocou-se para o sul e para o interior. A mistura entre diferentes comunidades originárias ocorreu principalmente entre o México e o Panamá. Quando chegou à parte sul do continente, a maioria optou por continuar na costa. O grupo oriental jogou para o Andes, descendo até a Amazônia, chegando para o que hoje é o Brasil. O grupo, no entanto, rumou aos Andes e de lá chegou até a Amazônia, descendo depois para o que hoje é o Brasil.
pessoas. O teatro parecia algo muito distante e inatingível para mim. Ao longo do tempo que eu estou no teatro, eu percebi grandes transformações em mim. Através dos ensaios, das interações com os meus colegas, eu aprendi a confiar mais em mim mesma e neles. O teatro me deu a oportunidade de explorar diferentes características da minha personalidade. Me ajudou a desenvolver a habilidade de comunicação que eu não tinha antes. Hoje eu sinto que eu sou uma pessoa mais confiante, mais aberta às novas experiências. Subir no palco se tornou uma paixão. Agora eu encaro isso como uma forma de me expressar e de conectar com os outros. O teatro não só me ensinou a atuar, mas também me proporcionou um espaço seguro para crescer e me descobrir. Meu nome é Manuela Oliveira Rainha de Campos. Agora, eu tenho um nome artístico. Manu Campos. Antes da vida dos espanhóis, um presságio de desgraça apareceu pela primeira vez no céu. Como uma chama de fogo, como uma lâmina de fogo, como uma aurora. Parecia chover pequeninas gotas do céu, como que há perfurar o céu. Isso durou o ano inteiro. Quando parecia isso, nossa gente soltava gritos, dava um tapa nos lábios. Sobressaltavam, se abandonavam o trabalho. Tinham muito medo. O incêndio do tempo consagrado ao Huitzilopochtli, o beija-flor da esquerda, divindade solar e Deus guia da tribo Azteca, que presidia o panteão mexicano, foi entendido como um segundo presságio. A ele seguiu-se o excesso de sol, a descarga de um raio, que atingiu o templo de Xutecu, senhor de turquesa, onde simulavam as 4 vítimas rituais do fogo. A queda de um cometa, à luz do dia, foi o 4º presságio, e o 5º redemoinho, no grande lago no México Tenochtitlan, seguido do 6º presságio, gemido de uma mulher, noite adentro, acompanhado dos gritos: meus filhos queridos, chegou a hora da nossa partida! Foram ainda sinais funestos. Um pássaro grande e cinzento, que possuía um espelho redondo, estava sobre sua cabeça, onde se havia o céu, as estrelas, a constelação de Gêmeos, que fora pescado em uma rede, no lago que muito impressionou Montezuma, grande tatuane dos astecas, o último imperador, aquele mesmo que receberia Hernán Cortés e morreria misteriosamente, junto a grande parte de seu povo. O que seguiu-se foi um dos capítulos mais dolorosos das fontes povos originários norte-americanos. O dia 29 de janeiro de 1863 marcou hoje o que é conhecido como Massacre de Bear River. Estimativas indicam que mais de 300 nativos morreram no massacre. Deles, 90 eram mulheres e crianças.
conquistador. O objetivo era matar, que durou 4 horas. Conta Elva Show, descendente de um dos caciques. O que chegou até nós sobre esse dia por meio da tradição oral e não consegue descrever o horror que se instalou. Ela foi a primeira a reunir essas histórias. A tragédia ocorreu perto do rio Bear, onde hoje fica o estado de Idaho, no noroeste dos Estados Unidos. É triste, realmente triste, que o maior massacre de nativos americanos da história dos Estados Unidos não seja realmente conhecido. Somente nas décadas de 1980 e 1990, minha avó começou a insistir na mudança do nome da Batalha de Bear River para Massacre de Bear River. É o que conta Brad. Ela enfrentou o exército dos Estados Unidos. Foi ao Congresso e se reuniu com todas as pessoas para conseguir o verdadeiro reconhecimento dos fatos. As expansões desse episódio não podem ser observadas como fatos isolados. Apenas no século XIX, os Shoshones e outras tribos tiveram suas terras invadidas por colonos e outros grupos, além de enfrentarem garimpeiros em busca de ouro. E essa história? Se parece com alguma que vocês já assistiram no Jornal Nacional? Na Amazônia brasileira, a expedição comandada por Francisco Giuliano foi invadida por um poder de resistência do navio dessas terras. Ao se aproximar das vozes mardosas, o violento ataque, contra-ataque, surpreendeu por violência a violência dos invasores. Ordenança produtiva ou quadrilha foram surpreendidos pelo barulho fulminante de mulheres guerreiras. As encaminhadas nas margens do rio Amundá, Frei Gaspar de Ramachal, religioso e da expedição, escreveu as nativas como líderes do combate, decidida e hábeis com arco e flecha. O depoimento dele teve grande impacto na Europa, na qual representou as guerreiras como as Amazonas. Diferente das Amazonas da Grécia Antiga, as encaminhadas eram reais e defendiam seu território com unhas e dentes. As encaminhadas acabaram com a metade da tripulação de Orelana e o deixaram cego de um olho. Mesmo assim, sua comitiva, ou o que restou dela, conseguiu fugir. A palavra encaminhada significa mulher sem marido. As encaminhadas eram protegidas pela deusa da lua, Jaci. Vai encarar? Hoje, o território brasileiro é de 8.510.000 km². Ocupa quase 47,3% do território da porção sul deste continente, quase metade dela. A nossa maior distância entre pontos de leste a oeste no Brasil é de 4.319 quilômetros, entre Ponta dos Seixas, na Paraíba, e a nascente do rio Moá, no Acre. De norte a sul, a nossa maior distância é entre Arrochuí, no Rio Grande do Sul, e o Monte Caburaí, em Roraima. Alguns de vocês já devem ter percebido que o território mapa que chamamos de Brasil é bem maior no norte e vai se estreitando à medida em que desce. Bem, os colonizadores usurpadores dessas terras, em especial Portugal e Espanha, em 1492 assinam um acordo entre si que divide as terras que viriam a conquistar o Novo Mundo. Uma linha que rasgava o mundo de norte a sul,
com leste sendo destinado a Portugal e oeste a Espanha. E o mundo e os povos nativos que se explotam nessa perspectiva colonial. Antes de chegarem aqui sem querer, já haviam os vídeos do Novo Mundo para eles. Gente, desculpem, tá? Mas nesse momento vamos fazer um raio nesta peça. Peço perdão, pois isso pode dificultar o entendimento do texto, mas é preciso fazer. Após terminarmos o texto do espetáculo, a peça, sentimos que precisávamos falar uma coisa, e faremos isso agora. Uma coisa que não estava no texto original, mas é preciso inserir para tentar frear, confrontar ou diminuir um certo preconceito, estereótipo criado por nossa sociedade, que coloca os indígenas como apenas aqueles que vivem em floresta. A maior parte da população se declara hoje como indígena, sim, ainda vive em seu território, ou a fatia minúscula do território que lhe restou. Mas sim, temos indígenas que vivem em áreas urbanas e nem por isso são menos indígenas. Ou você, quando muda de endereço, lugar, cidade, região, estado, emprego, deixa de ser quem você é? Então, indígena pode morar na cidade e continuar sendo indígena. Pode! Indígena pode dirigir um bom carro e continuar sendo indígena. Pode! Indígena pode ter iPhone. Pode! Indígena pode tomar Coca-Cola. Pode! Faz mal, né? Acho que não. Então, bom, então. Pode! Indígena pode ter conta bancária. Pode! Indígena pode ter faculdade. Pode! Indígena pode entrar na política. Pode! Indígena pode ser juiz. Pode! Indígena pode! Terra Vista! Mar Vista! Os povos indígenas que habitavam o litoral brasileiro, quando os europeus chegaram, eram os tupinambás, Chamorros, Miniquins, os Tabajaras, os Potiguaras, os Femininos e os Pataxás. Imagine um misto de espanto, curiosidade e receio que tomou conta dos nossos povos originários ao avistar os monstros marinhos que traziam os colonizadores. As tribos que habitavam o litoral foram as primeiras a sofrer com a chegada dos colonizadores. A chegada dos colonizadores europeus ao Brasil provocou o desaparecimento de muitos povos nativos deste lugar. Os principais impactos foram causados por conflitos, escravidão e doenças. Doenças como a gripe e o sarampo dizimaram grande parte da população no primeiro século de contato. Com a chegada da primeira leva dos europeus, logo no primeiro século, a população indígena foi reduzida a 4 milhões, com as doenças e extermínio. Atualmente no Brasil, são cerca de 450 mil indígenas distribuídos por todo o território brasileiro. Em 2019, o Brasil toma ciência da grave crise humanitária, sanitária, de segurança, de subsistência e de existência pela qual os povos Yanomamis vinham passando. Os Yanomamis são um grupo indígena, numeroso e diverso, que vive no extremo norte do Brasil, em sua maior parte no estado de Roraima, como também guardam características nômades. Também ocupam o território venezuelano. Imagens de crianças, adultos e anciões agonizando chocaram o país. Por onde o garimpo ilegal passa, nada de bom resta. Uma criança de 7 anos foi morta e outros 5 indígenas ficaram feridos em ataque a tiros. Indígena Guarani Caiobá, identificado como Nini, foi morto a tiros hoje durante um confronto contra o Estado e indígenas estavam de Mato Grosso. Um indígena foi morto em confronto com a polícia militar em Mato Grosso do Sul. Preste atenção de imagens. Segundo a Secretaria de Segurança do Estado, o indígena pertence à etnia Guarani Caiobá e morreu durante 9 tiros policiais no município de Antônio João, na fronteira com o Paraguai.
que foram passadas e repassadas durante gerações, que descreve as nações originárias dessas terras com todo tipo de defeito, má qualidade, imperfeição, fraqueza, desvirtude, falha, falta. Tudo isso para tentar impor ao povo indígena a cultura importada da Europa e lhe dar o status de superior. Eu vou falar aqui algumas dessas mentiras, mas vou falar baixinho. Eles podem ainda estar aqui. Não sei o que, não sei o que lá. Quase não existem mais índios, daqui a pouco não existirá nenhum. Não! Não, não! Apesar das ações e da torcida contra, os indígenas ainda estão aqui. Ah, não sei o que, não sei o que lá. Os indígenas estão perdendo essa cultura. Não! Não, não! Vocês tentam matar a cultura indígena. Não sei o que, não sei o que lá. Estão inventando índio. Agora todo mundo é índio. Não! Não, não! Não estão inventando indígenas. É que o povo indígena perdeu medo de ser indígena. Mas você, branco do Brasil, tem sangue indígena correndo aí nas suas veias. Não tenha vergonha. Vem pro lado indígena da força! Não sei o que, não sei o que lá. Os índios têm muitos privilégios. Não! Não, não! Quais seriam os privilégios indígenas? Perder essas terras, cultura e vida para os invasores? Não sei o que, não sei o que lá. Tem muita terra para pouco índio. Não! Não, não! As poucas terras que tem estão arrasadas pelo garimpo, pelos madeireiros, pelas queimadas, pela contaminação. Ah, não sei o que, não sei o que lá. Os índios são preguiçosos e não gostam de trabalhar. Não! Não, não! A casa indígena é a maior do mundo e dá trabalho cuidar dela, mas é cuidado. Não sei o que, não sei o que lá. A nossa sociedade é mais avançada. Não temos nada para aprender com os índios. Não! Não, não! Então devolvam a culinária, os remédios, os conhecimentos. Por falar em devolver, lembrei de uma das mentiras mais contadas desde o tempo da invasão dessas terras. É de que os povos indígenas se entregaram e foram dominados facilmente em troca de presentes, de espelhos. Bem, dizer que comprou o país com espelhos é menos feio do que falar do roubo, dos massacres, do sangue, escravidão e morte. Mas se realmente o Brasil foi tocado por espelhos, é hora de devolver. Vamos retornar!
Migraram para outras regiões da natureza ao longo de milhares de anos. Hoje, nossa missão ou tentativa é montar um espetáculo de teatro. E nesse espetáculo, falar sobre os povos tradicionais, os são importantes e fundamentais para a nossa cultura. Povos indígenas. E o nome da peça é Temporal! Iê, iê, iê. 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 Aruaque e Caraíba. Tupinambá, Tremembé, Potiguara, Tabajara, Caeté, Tupiniqui, Aimoré, Goitacás, Temimino, Tamoio, Tupiniqui, Carijó. Entre 3,5 e 5 milhões de pessoas vivem em Pindorama até 1500.
Nova, em 1501, Terra de Veracruz, em 1503, Terra de Santa Cruz, em 1503, Terra de Santa Cruz do Brasil, em 1505, Terra do Brasil, em 1505, Brasil, desde 1526. Capitania, seis marinhas, latifundos. Colonizar, explorar, escravizar. Ciclo do Brasil, ciclo da navegação, ciclo do ouro, ciclo do café e ciclo da borracha. Para inserir indígena no processo de colonização, os portugueses recorreram a 3 métodos. O primeiro consistia na escravização, pura e simples na garota da força. O outro, criado como assassinato indígena, o negado a fundação e descolonização do povo. Praticada primeiramente pelos jesuítas e depois pelas demais ordens religiosas. O terceiro buscava a integração gradual do indígena como trabalhador assalariado, medida adotada tanto por leigos como pelos religiosos. Os jesuítas encontravam muita dificuldade em convencer indígenas adultos a abandonarem seus costumes, espiritualidade, modos de vida e aceitarem serem salvos. Assim, as crianças indígenas eram vistas pelos padres como papel em branco, para quem tudo poderia ser ensinado. Por intermédio delas se faria a correção dos adultos. Mas logo, a imposição religiosa precisou recorrer a outras formas de agressão contra as crianças e adultos indígenas. Açoites, troncos e até mutilações com execução devia ser pública, fundamentada a execução do coletivo. A miscigenação Brasil surgiu impulsionada pelo estupro de mulheres negras e indígenas. Assim surge mulato mistura de branco com negro, rabudo vestido negro com indígena. Uma meluca ou caboclo, mistura de branco com indígena. O genocídio indígena começou desde o ano de 1492, com os espanhóis. Continuou pelos continentes com as colonizações portuguesas em 1500, francesas em 1534 e mais tarde as holandesas em 1621 e inglesas em 1733. A colonização exterminou quase 90% da população em um século, ou seja, cerca de 56 milhões de indígenas. No Brasil, cerca de 70% da população indígena foi morta. 8 mil indígenas foram mortos na construção da Transamazônica. Nos últimos 20 anos, 2.048 mortes de indígenas no Brasil. 180 mortos só em 2022. 795 mortos em 2019 e 2022. Dados do céu, 2022, revelam que no Brasil atualmente tem 1,7 milhão de indígenas. Uma das formas mais violentas de extermínio de um povo é o negado território. E é isso que faz o Estado brasileiro seja fazer. Nação invadida, entenda o que desperta. São nos livros corrompidos que o Brasil foi descoberto. Poderia ser somente se não fosse habitado. O certo é dizer que aqui foi saqueado. Álvares Cabral, o genocídio foi geral. Hoje destacou de herói no território nacional. Poder e fogo eram dos brancos, espalhando a desgraça entre as frentes do quente. A honra do escravo, filha de índio estuprados em córregos e matos pelos malditos portugueses que aqui portavam armas e invadiram sim esse território querido. Com tiros e mais tiros extinguiam a paz de índios. Na força, no braço com armas
que matou muita gente. A morte veio por cima da água como um tsunami desenfreadamente. Muito ouro, riqueza demais, que dia de aparecem demais. Assustaram a nossa daquilo, hoje eles são inocentes demais. O outro lado, historicamente, polido corrompido, não te encontrou. E Cabral invadiu, roubou e matou. Descobrimento do Brasil na terra. 20 gente, cerca de 5 milhões de nativos, não era gente suficiente. Quando todo mundo descobriu, a madrugada mangitiu com violência e muito sangue. Essa é a história do Brasil. Quem não se lembra de tudo de covarde, caindo, levantando e matando o papel. Que mesmo depois de morto, seu sangue clamava ao Deus dos céus. Como você perseguitava, o sangue de dele foi derramado. E clama no meio da floresta, e meio aos campos por todos os lados. Com o maior genocídio eficaz de 500 anos atrás. Contada por eles, lesando muito erro, coberto demais. O maior genocídio eficaz de 500 anos atrás. Contada por eles, lesando muito erro, coberto demais. O que eu quero ser mesmo é determinar os povos indígenas do Brasil. Nós que somos os primeiros habitantes do Brasil e nós não temos direito nem da demarcação das nossas terras.
da gentileza desse teatro, a quem eu agradeço muito ter aberto as portas para a gente. E aí, quando eles fizeram o convite, eu estava pensando que seria no segundo semestre. Quando eles disseram em maio, eu disse: eu aceito, eu aceito. E aí aceitei, e a gente teve que parir tempo para estar aqui. Eu estou aqui uns 6 quilos mais magro, cabelão, barba, mas estou feliz com essa galera que me acompanha, estou feliz com todos vocês. Eu preciso agradecer muito todos vocês, eu preciso agradecer nossos apoiadores, eu preciso agradecer a gentileza de ter aberto as portas para a gente da Casa de Cultura de Jacarepaguá. Eu queria agradecer a nossa parceira nesse projeto de 8 anos já, que é a Escola Municipal Finlândia, na pessoa da nossa diretora. Quero agradecer também aos colegas que chegaram aqui a esse espaço e a equipe que se juntou. Se apresentem, por favor, rapidamente, para a gente encerrar. Eric Galvão.